Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis, meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do estudo do Evangelho online. Nesse projeto são publicados 2 vídeos por semana, sempre às terças e quintas-feiras, né? E para não perder nenhuma dessas publicações, a gente convida você a se inscrever no nosso canal, acionar aí o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado, né? Antes de começar a nossa leitura de hoje, nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe e que permita que os bons espíritos possam nos guiar nessa leitura, nos intuindo e facilitando em nós a compreensão e a assimilação dos ensinamentos que serão aqui discutidos. Nós estamos no capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje a gente vai abordar os itens 11, 12 e 13, que compõem a seção Não julgueis para não seres julgados e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Nessa seção, Allan Kardec comenta duas passagens do Evangelho. A primeira, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, em que Jesus diz: Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. E a passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11, em que traz a parábola da mulher adúltera, né? Que diz que os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério. E colocando-a no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso é a tua opinião? Eles diziam isso para tentarem e terem que acusar Jesus, né? Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. E como as pessoas continuaram a interrogá-lo, né, ele disse que aquele que entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a se abaixar e a escrever na terra. Com o que ele disse isso, as pessoas começaram a se afastar, né? Segundo o texto, primeiro os mais velhos. E ficou então Jesus a sós com a mulher, que havia sido colocada ali no meio da praça. Então, Jesus se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. E Jesus disse a ela que também eu não te condenarei. Vai-te e não tornes a pecar. Essas duas passagens, elas são muito similares no sentido de que a gente muitas vezes se acelera no sentido de cobrar dos outros alguma coisa que nós não nos cobramos. Nós somos muito rápidos em querer julgar as outras pessoas, mas a gente esquece de fazer a nossa autoavaliação, buscar saber o que em nós precisa ser melhorado. E Jesus, com essas passagens, né, nos mostra a necessidade de que a gente tenha primeiro esse olhar de julgamento para as nossas atitudes. A gente faça antes em nós o que a nossa vontade às vezes é de fazer com os outros, né? Mas isso não quer dizer que nós não devamos lutar contra o mal. Algumas pessoas compreendem nessas passagens que Jesus estava dizendo que não se pode criticar quem está agindo errado de forma nenhuma. Não é isso.
o mal deve ser combatido. E muitas vezes, para combater o mal, a gente precisa mostrar que as pessoas estão fazendo o mal. Mas a gente tem que ficar atento, principalmente, em qual é a nossa intenção com essa atitude. Porque na maioria das vezes não é combater o mal que a gente quer. Na maioria das vezes o que a gente procura é tentar diminuir o outro para nos mostrar melhores, para nos mostrar superiores ao outro. Nós, talvez incapazes de subirmos a nossa situação, tentamos aparecer fazendo com que os outros sejam diminuídos. E para isso, a gente aponta o dedo, a gente fala das pessoas, a gente julga, né? Então, que a gente tenha essa análise muito sincera na nossa mente quando a gente for falar de alguém, quando a gente for criticar alguém e quando a gente for apontar o mal em alguém. Qual é a nossa intenção em fazer isso? Qual é o nosso objetivo com isso? Nós vamos conseguir com isso diminuir o mal? Nós vamos com isso conseguir extirpar o mal naquela situação? Ou nós estamos simplesmente buscando pontos em que a gente possa, com aquela nossa fala, magoar alguém ou prejudicar alguém com o nosso julgamento, né? Então que a gente se atente para isso, porque um dia a nossa consciência vai ser o nosso juiz. Vai ser ela que vai nos mostrar os pontos que nós falhamos, os pontos em que nós poderíamos ter sido melhores e não fomos, às vezes até por omissão, né? Então que a gente tenha essa consciência preparada para o bom julgamento das nossas atitudes, para que nós sejamos indulgentes, perdoemos com nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas atitudes, porque só assim a gente vai conseguir crescer como espíritos, crescer como pessoas. Grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.